Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um belo dia. Nossa lição, e hoje quinta-feira, 21 de maio de 2026, a lição 8 de hoje, ela tem como título A Fé de Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, do versículos 1 até 12, o apóstolo João nos mostra aqui, na sua visão, a característica do povo remanescente do fim dos tempos, que se manterão fiéis a Deus. É um povo que o próprio apóstolo diz que é um povo santo e perseverante, que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Quando aqui João se refere à fé salvadora de Cristo, quando ele diz que tem a fé de Jesus, né? É a fé que o próprio Filho de Deus demonstrou em toda a sua caminhada nesse mundo terreno, como ser humano, né? Obedecendo o Deus Pai, mostrando a verdadeira doutrina e servindo com amor a todas as pessoas. E foi realmente esse Filho de Deus que viveu nesse mundo de pecado. E ele foi obediente a Deus Pai a todo momento. E o apóstolo João, exilado ali na ilha de Patmos, ele mostra essa visão para nós, que também, nesse mesmo Apocalipse 14, ele vê o Cordeiro Jesus e os remidos lá no Monte Sião, no céu. O mesmo povo que dará a advertência ao mundo no final dos tempos para toda a humanidade, ou seja, as pessoas e aquele povo remanescente que obedece os estatutos e mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que o próprio João falou. E no Apocalipse 14,6 é chamado de as três mensagens angélicas, né, que são a proclamação do Evangelho por todas essas pessoas, né, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor e sejam salvas na ocasião da segunda vinda de Jesus. Quando fala aqui em Apocalipse 14:2 o que significa a fé de Jesus, a fé de Jesus nada é mais uma aceitação, não é assim uma aceitação intelectual, né? Mas sim uma aceitação incondicional, onde todas as pessoas deverão unir-se a Ele, Jesus, confiança, num relacionamento contínuo, né, perseverante, obedecendo e guardando os seus mandamentos por amor, né, e ser grato por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Na visão de Daniel, no capítulo 7, que ele fala das 2.300 tardes e manhãs, ele está falando que ali, né, após essas 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E isto conforme estudos, né? Essas 2.300 tardes e manhãs começou no ano de 457 a.C., pelo decreto de Artaxerxes, lá, para a reconstrução de Jerusalém, e terminou no ano de 1844, né? Que justamente foi o ano, né, em que Jesus saiu do tabernáculo celestial no céu, e ele saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo, onde ele dá início da purificação, ele dá início do juízo investigativo. E ao estudarmos assim a palavra de Deus, nós poderemos compreender que a justificação ela só vem pela fé, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor. E percebemos que isso foi consolidado, né, após
esse sonho de Daniel, 2300 tardes de manhã, onde ali foi identificado o verdadeiro povo remanescente, aquele que obedece os estatutos e mandamentos de Deus, né? E já no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 42, nós vemos assim um momento crucial de Jesus no Getsemane, que é importante nós conversarmos sobre isso. Porque ali Jesus estava sofrendo em agonia, demonstrada ali no Getsemane, porque ele estava vendo que estava chegando a hora de realmente dele morrer e que ele iria receber todos os pecados da humanidade, né? Os nossos pecados. E ele, Jesus, sente esse momento de aflição, porque quando ele recebe esses pecados da humanidade, há um afastamento de Deus, né? Como ele sentiu que era um cristão estar separado de Deus após o pecado. E ali naquele Getsemane, ele se ajoelha e faz uma oração assim, bem grandiosa, por ele ter que carregar esses pecados nossos, por ele ter que se separar do Pai por um determinado momento, sofrendo as nossas iniquidades. E algo que nós devemos refletir, que ter a fé de Jesus é ter confiança que Jesus demonstra nesse momento, né? Que ele mesmo diante dele recebendo os pecados que ele não cometeu algum, ele tinha plena confiança de que ele iria ressuscitar, como de fato ocorreu, morrer, ressuscitar e estar no reino dos céus novamente. Ele confiou na provisão divina. E é isso que nós devemos confiar, ter na fé de Jesus, confiar nessa provisão divina. Nessa oração, o Salvador nos mostra que nós devemos render totalmente ao Criador do Universo em oração e devemos ser assim insistentes, perseverantes, como Jesus fez nessa oração e na vida terrena que ele teve aqui nesse mundo, onde ele foi submisso em fazer a vontade e o querer de Deus. E o que nós vemos nessa lição, dentro desse livro de Apocalipse 14 e 12, que ali nos diz, vejam o que diz o Apocalipse 14 e 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui o apóstolo João, quando ele fala da perseverança dos santos, são os cristãos, são pessoas comuns, persistentes, que não desistem dos ensinamentos de Deus, que são santos, ou seja, separados, né, em prol da proclamação do Evangelho, que lá do grego, né, separado quer dizer ágios, né, e é o que está escrito nessa escritura, ágios, ou seja, santo, separado, né, ou seja, os cristãos são santos obedientes a Deus, que têm a fé em Jesus, ou a mesma fé de Jesus, com algumas traduções que dizem assim a mesma coisa, né? E a fé de Jesus nada mais é tudo que ele, Jesus, acreditava e acredita, né? Que a salvação ela só vem através de um dom que é dado por Deus para a salvação de todos, que é o próprio Jesus, que nós só somos salvos através dele, mediante a nossa entrega do nosso coração a ele. E assim, Cristo obedecia às orientações do Pai, ele mantinha a orientação clara que Deus havia dado para ele, que nós devemos ter essa mesma fé de Jesus, saber que ele é o único mediador entre os homens e Deus, que está lá em João 14,6, saber que Jesus é Deus como o Deus Pai, porque a própria Trindade, na criação do universo, lá em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, diz lá que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam unidos, né, para a criação do universo. E já no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 1,16, que diz que nele, Jesus, todas as coisas foram criadas. E assim nós devemos ter fé em Jesus, naquele que criou o universo.
E assim o cristão deve aceitar as escrituras, as Sagradas Escrituras na íntegra, né? Obedecer todos os mandamentos que Jesus obedecia, saber que ele não aboliu absolutamente nenhum mandamento, e assim nós devemos ser instruídos e estudar tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, porque o próprio Jesus, ele seguia seu ministério aqui no Antigo Testamento, né? Em várias passagens nós vemos Jesus lendo o livro de Isaías, Jesus mencionando o Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não, vim para abolir, mas para cumprir. Ou seja, não vim para abolir, mas para cumprir. Está em Mateus 5,17. A fé de Jesus é isto, né? Obedecer os estatutos e mandamentos, se aliar com o Salvador nesse compromisso de fé confiante e perseverante que Ele atuará na sua vida, na minha, quando nós clamamos por Ele para ajuda e aceitando Ele como Salvador e Senhor. E se depender da sua justiça também. A Ele toda honra e toda glória e louvor. Não existe outro meio de salvação, é só através de Jesus. Jesus, em seu momento assim, crucial, ali no Getsemane, ele pede para seus discípulos ficarem assim assentados ali enquanto ele ia orar, né? Ao Deus Pai. Está lá em Mateus 26, 36. E ele levantou, porém ele convidou a Pedro e 2 filhos de Zebedeu, o Tiago e João, para irem com ele, para que ele fosse orar lá junto, lá, né? E Jesus disse para esses 3 que ele estava profundamente triste e angustiado naquele momento. E ele vai assim um pouco adiante e ele começa a orar, que até os discípulos ouviram. E diz lá: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, que está lá em Mateus 26, 39. Aqui Jesus começava a vivenciar o sofrimento que ele iria passar mais adiante, né? Logo após isto, mostrando a sua humanidade com sentimento de dor, de perda, na sua total dependência do Pai, e sofreu como qualquer ser humano em um mundo de pecado sofre, né? Então mostrando ali que Jesus era humano ali naquele momento. Mas Jesus colocava total confiança no plano do Deus Pai, confiando sempre nele, na sua orientação. E assim como nós também devemos fazer isso, né? Mesmo que naquele momento Jesus teria que carregar o pecado do mundo, ele a todo momento ele sentia tudo isto, mas ele se mantinha firme na fé, se mantinha realmente consistente, obedecendo a Deus Pai, e é isto que Ele quer de nós. E tem a fé de Jesus, é isto, acreditar no Deus Pai, ser obediente aos seus ensinos. Nós como cristãos, dependentes totalmente de Deus, ter a fé de Jesus é o ponto mais alto e revelado para todos nós, quando nós o rendemos de todo o coração, de toda a nossa mente, por esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E assim devemos ser cristãos de oração, que todo momento que estivermos aflitos, estivermos angustiados, devemos dobrar os joelhos e clamar ao Pai para que Ele venha à nossa ajuda, como Jesus pediu naquele momento. Ter essa fé de Jesus é isto, né? Ser perseverante, confiantes no propósito de Deus, ser submissos, fazer a sua vontade e o seu querer, como Jesus fez quando Ele esteve assim na forma humana. Que você, meu amigo, minha amiga, possa realmente refletir com o que nós conversamos aqui, né? Sobre essa lição assim maravilhosa, para que você possa ter a fé de Jesus, ou então a fé em Jesus, porque Ele é o único meio de salvação. A fé de Jesus, quando Ele esteve na forma humana aqui, mesmo sofrendo com todas as aflições, recebendo os pecados do mundo, Ele se manteve perseverante e confiante no Deus Pai. Que você também possa confiar as aflições, os seus momentos, nesse Jesus que Ele está pronto a mediar por você, por mim, por todos nós. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.